seminário Construindo uma Casa sobre a Rocha. O tema que nós vamos estudar nesta noite: Conquistando o Gigante do Medo. Você sabe que você tem que vencer o medo. Você tem que conquistar o gigante do medo. Porque o medo é uma arma do inimigo que paralisa a vida das pessoas. Não há nada que paralise mais a vida de alguém do que o medo. Sabe, o medo impulsiona os sonhos das pessoas para baixo. O medo te faz sentir inferior. O medo faz a sua autoestima sumir. O medo não pode habitar o coração de um cristão. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 19 a 23, Paulo diz assim: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Nós cremos na suprema grandeza, na eficácia, na força do Seu poder. Nós cremos, Pai, que Tu és o nosso Deus soberano, reto juiz soberano, o Rei dos Reis. E nós agora queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nós precisamos alimentar o nosso espírito com a Tua palavra. Precisamos receber nesta noite tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Fala aos nossos corações e ensina o Teu povo a conquistar, a vencer o gigante do medo. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Mel. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, minha família espiritual, nós precisamos hoje entender, à luz da Bíblia Sagrada, como vencer o gigante do medo. Sabe que nós temos que aprender a vencer o medo e a conquistar esse gigante e derrotar esse gigante? Porque o medo é um gigante que paralisa a vida das pessoas. Talvez você que está aqui nesta noite saiba quantas vezes você paralisou algo na sua vida. Você parou um projeto, parou um plano, algo que você almejava, por medo. Medo de não conseguir, medo do que as pessoas iriam pensar, medo dos mais variáveis possíveis. Há uma pesquisa no meio evangélico que foi feita, a qual foi perguntado aos cristãos qual é o maior gigante que o povo de Deus tem enfrentado. E a resposta da grande maioria das pessoas foi que o maior gigante é o medo do futuro. E o outro gigante é medo de viver uma crise financeira. Então, a grande maioria das pessoas vivem com medo do futuro, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo do que pode acontecer no seu futuro, de passar privações, medo. E uma outra parcela disse que o medo é em relação à vida financeira, trabalho, às finanças. Então, a verdade é que o maior gigante que as pessoas têm enfrentado é o medo. Sabe que tem pessoas que têm medo do passado. Tem pessoas que não avançaram na vida, não ousaram mais sonhar, refazer a vida, reconstruir a história da sua vida, por causa de um medo, de um trauma, de alguma coisa que a pessoa enfrentou no seu passado. Então, o ponto 1 diz assim: todos nós estamos sujeitos a ter, em algum momento da vida, um temor de enfrentar situações que pareçam gigantes.
devemos manter firme a nossa confissão em fé. Então, sabe que o medo, ele é normal. Não há ser humano que diga assim, eu não sinto medo. Todos nós sentimos medo. Até porque o medo é importante. Se nós não tivéssemos esse temor no nosso coração, imagina, seremos todos malucos. Se nós não tivéssemos um temor, um medo, nós faríamos coisas absurdas, né? Ninguém ia ter respeito por nada, então isso seria terrível. Então, todo ser humano tem um medo natural, né? Nós temos medo, temos preocupações corriqueiras, coisas normais. Agora, o medo que paralisa, o medo que afronta e impede a pessoa de sonhar e de viver, esse medo tem que ser vencido. Sabe que o medo se disfarça de várias formas e de várias maneiras para paralisar e desestimular as pessoas de sonharem e de acreditarem numa vida melhor. Tem pessoas que exatamente neste momento não são nada, desculpe a expressão, não alcançaram nada, não venceram na vida, porque lá atrás, no passado, foram domados por um medo que impediram estas pessoas de crescerem, de avançarem na vida. Sabe que eu conheci uma senhora, uns anos atrás, e eu disse a ela, olha, a senhora é uma senhora nova, a senhora passou por uma situação difícil, de um divórcio, mas fazem tantos anos, você tem que refazer a sua vida. Sabe, Deus tem um abençoado para você, um homem que vai te fazer bem, vai te fazer feliz. Essa senhora me disse, Deus me livre, eu tenho medo, eu tenho pavor. Então veja o que o medo faz. O medo impede alguém de sonhar em reconstruir a vida. Sabe que o medo impede a pessoa de ter uma mudança de vida, de mudar o patamar? Sabe que tem pessoas que estão há 20, 30 anos, desculpe aqui, não quero ofender ninguém, mas aquele mesmo trabalho, batendo aquele carimbinho, dizendo que trabalho infeliz, que vida miserável, eu não aguento isso. Mas a pessoa diz, eu não largo o osso enquanto eu não aposentar aqui com esse salário mínimo, para depois eu passar dificuldade a vida toda. Sabe? Medo de se desafiar e dizer, eu vou largar esse negócio aqui, Deus tem mais para mim, as portas de Deus são boas, perfeitas e agradáveis, Deus vai honrar a minha vida, o meu passo de fé. Tem pessoas que têm medo. Meu amado, tu não fostes criado por Deus para ser um covarde. Tu não fostes criados por Deus para ser uma pessoa que vive com medo de enfrentar a vida. Olha, amado, luta todos nós teremos, porque não há vitória sem luta. Dificuldades em algum momento da vida nós vamos enfrentar. Agora, de cabeça erguida, porque nós confiamos em Deus. Diga, eu confio em Deus. Quem confia em Deus não pode viver com medo. Olha, Paulo diz isso, nos ensina isso em 1 Coríntios 2:3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo diz assim, olha, eu sou humano. Eu tive medos, eu tive temores normais. Agora, eu não me deixei vencer por um medo que paralisa. Medo, Marcos, é normal. Medo do desconhecido, medo de uma mudança, medo do que vai acontecer. Algumas situações, às vezes nós ficamos, como é que vai ser? Olha, nós vimos aqui o testemunho da presbítera. Olha, é difícil você sair e ir para uma outra cidade. Você deixa a família, deixa tudo. É saudade. É um temor natural. Agora, você não pode deixar que este temor paralise a sua vida ao ponto de você desistir de algo que Deus lhe deu, que Deus lhe prometeu. Então nós não podemos, eu estou aqui para ser boca de Deus para a sua vida. Você não pode permitir que o medo paralise a sua vida. Você não pode permitir que o medo paralise os seus sonhos. Se algo deu errado lá atrás, ficou lá atrás. As coisas velhas já se passaram. Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus quer a tua felicidade. Amém? Olha, Paulo diz aqui que ele não teve alívio em 2 Coríntios 7:5. Chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário. Em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Paulo diz, olha, é natural. Eu tive luta, eu tive dificuldade.
às vezes nós enfrentamos algumas coisas que nós falamos, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí você diz, Senhor, mas eu sei que eu tenho crido, eu sei que o Senhor é comigo, o Senhor é a minha capacidade, a minha suficiência, você puxa este fôlego da fé, ergue a tua cabeça, eu sei que Deus vai me honrar. Nada pode paralisar o plano de Deus para a sua vida, a não ser você mesmo, se você tiver medo. Paulo diz, eu não tive alívio nenhum, nós chegamos na Macedônia, foi pancada para todo lado, foi tribulação para todo lado. Amado, sabe que existem forças nesta sociedade que querem paralisar os nossos sonhos? Sabe que às vezes é no meio da família. Entenda o que eu vou dizer, com o respeito que eu falo, não quero ofender a família de ninguém, mas dentro da família, às vezes você não encontra apoio. Às vezes dentro da tua família, você ouve alguém dizendo, não se mete com isso não, você não tem idade para isso, olha, vai dar errado, não se mete com esse negócio. Às vezes dentro da família, você encontra resistência, pondo medo em você, mas e se der errado? E se não der certo? Como é que vai ser? Eu acredito que os presbíteros receberam palavras como essa, mas e se não der certo? Mas quando você tem uma convicção posta por Deus, você não se abate, você não teme. É o que Paulo está dizendo, nós não tivemos alívio. Amado, não pense que quando você contar um sonho seu para alguém, não pense que quando você contar um projeto seu para alguém, que as pessoas vão todas aplaudir, vão todas dizer, olha, vai que eu dou o maior apoio que vai dar certo. A grande maioria é pessimista quanto mudanças. Sabe que tem pessoas que são derrotadas, desculpe dizer isso, são derrotadas, nunca venceram na vida, nunca alcançaram nada. O que você espera que esta pessoa lhe dê de conselho? Como alguém que nunca mudou a vida, nunca desafiou um gigante, nunca enfrentou nada na vida. Como que você espera que uma pessoa que vive este parâmetro de vida vá lhe apoiar em fazer algo grande? Imagina! Não vai. Meu amado, minha amada, não pense que você vai encontrar apoio em tudo que você vai fazer. Pelo contrário, existem muitas pessoas para dizer, eu já tentei e não deu certo. Olha, você vai querer abrir um comércio desse, aqui em Itanhaém é difícil. Olha, você vai querer abrir uma loja, as lojas estão fechando. Olha, você quer abrir trabalhar por conta própria, é melhor o salário mínimo. É melhor o salário mínimo pingando do que você correr o risco. Aí tem gente por trás, é louco, está largando aquele salário bom de 720 por mês, de 1.200 por mês. Olha um salário desse para poder se aventurar num negócio próprio. Tem gente que tem medo. Mas, amado, nós ouvimos de Deus ontem, se Deus colocou o querer, Ele é responsável por realizar. Se o projeto é de Deus, não tenha medo. Amém? Nós não temos que ter medo, porque Deus está conosco. Olha aqui, Paulo vai escrever a Timóteo, seu filho na fé. Timóteo era um jovenzinho com 16, 17, 18 anos. E Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 1,7, porque Deus, Timóteo, não nos tem dado espírito de covardia. Covardia no original grego, délia, medo, escravidão. Deus não nos deu espírito de covardia. O espírito de Deus não é um espírito de covardia. Qual que é o espírito de Deus, pastor? De poder, de amor e de moderação. O medo não pode fazer parte da vida cristã. Amém? Sabe que essa questão do medo é algo que se aprende. Ninguém nasce com medo, sabia? O ser humano só tem medo que nós nascemos, só existem dois. Isso é comprovado cientificamente. O ser humano só nasce com dois tipos de medo. Medo de altura e barulho, ruído, que assusta. Só isso. Medo de altura e medo de um barulho, de um ruído alto, espontâneo. São os dois medos que nós nascemos. Não existe mais nenhum. O resto nós aprendemos com a vida. Eu lembro que eu era menininho, garotinho, minha mãe dizia assim, o homem do saco vai te pegar se você não comer. Olha, o homem do saco vai lhe pegar. Olha, você vai ver no escuro, bicho papão. Amado, isso foi um desastre na minha vida. Eu vivia com medo de defunto. Eu tinha medo de fantasma.
Eu tinha medo de defunto. Eu achava que quando alguém morria, com tanta gente mal para pegar o pé, eu achava que o defunto ia vir pegar o meu pé. Tinha medo. Porque minha mãe dizia, olha, o fantasma vai pegar, e o bicho papão. Muitos aqui não vão nem lembrar, mas nunca sai da minha cabeça. Tem uma mulher que fazia uma novela, eu não sei o que é isso. Eu vou pesquisar na internet, chamava Zana. Quem sabe quem é a Zana aí? Só minha mãe e eu. Passava um negócio na televisão e minha mãe dizia, a Zana vai te pegar de noite. Era uma mulher como Aracide Almeida, que Deus a tenha, com aquele cabelo. E aquilo dizia, vai te pegar. Eu tinha um medo daquilo. Sabe porque eu fui um garotinho medroso, Rose, na minha infância. Eu dormia com a minha mãe até 12, 13 anos. Às vezes eu segurava o xixizinho ali, segurava, exprimia de noite, porque eu tinha medo de ir no banheiro. Nós éramos pobrezinhos, o banheiro era fora de casa. Você imagina, um banheirinho fora, isso é terrível. Eu tinha um medo de tudo. Quem pôs esse medo em mim? Minha mãe. Eu ia para a escola, não me esqueço disso. Eu garotinho, 7, 8 anos, eu ia para a escola sozinho. Minha mãe ia até a metade do caminho, ela dizia, filho, cuidado com o tarado, porque o tarado, se parar um carro, te der bala, você corre porque é um tarado. Eu cresci, a minha infância toda, parava um carro do meu lado e dizia, é um tarado. O que um tarado ia querer comigo, gente? Eu era magrinho, viu o que um tarado ia querer comigo? Pensa, logo comigo. Mas minha mãe me punha medo. E eu cresci com muito medo. Sabe que isso foi uma luta muito grande na minha vida, vencer esse medo, derrotar esse medo. Porque você cresce acovardado. Talvez a tua família te pôs medo. Talvez alguém lhe colocou medo. Olha, e se não der certo? Mas se você não conseguir, amado, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Você não é covarde, diga eu sou de Deus. Diga eu não sou covarde. Nós não somos. Sabe, tem pessoas que chegam à vida adulta, tá carregando um monte de doença, de problema, de trauma, de decepções, medo por todo lado. Ó, você que está aqui nessa noite, que Deus quer fazer coisas grandes na sua vida e através da sua vida. Não impeça o agir de Deus por causa do medo. Deus já tem te dado provas de quantas coisas grandes Ele já fez na sua vida. Você sabe o que Deus fez por você. Você sabe quem você era e o que Deus fez. Então não tenha medo. Mas pastor, é que esse desafio é muito grande, é um grande gigante que eu estou enfrentando. Não importa. Pastor, eu tenho esta semana uma audiência com uma bancada de advogados, é contra um grande banco, é uma reunião. Olha, não vá com medo, não. Não entre na reunião com medo. Você vai entrar de cabeça erguida e vai dizer, olha, eu estou aqui, vocês vão me ajudar, nós vamos entrar num acordo. Eu conto com vocês são meus amigos. Eu conto, nós não somos inimigos. Você vai para resolver, Deus vai te dar coragem, vai pôr as palavras certas no seu lábio. Tenha medo não, amado. Sabe por quê? Porque maior é o que está nas nossas vidas do que o que está neste mundo. Isso não é um jargão que a sociedade usa, não. Isso aqui é a Bíblia, amado. Olha, em 2 Timóteo, Paulo diz assim, capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha, amados, sabe o que separa você da sua vitória? O medo. Do outro lado do medo está a sua vitória. Você que está aqui hoje, que tem medo de tirar a habilitação, em nome de Jesus, você vai vencer este medo. Ah, eu tenho medo de dirigir, pastor. Você vai vencer isso. Sabe que a pastora, minha esposa, ficou 11 anos sem dirigir? Por causa de uma bobagem, ela bateu o carro na porta, na guia. A irmã dela começou a falar, pôs um trauma, um medo. Minha esposa ficou 11 anos sem pegar um carro, sem dirigir. E foi um trabalho árduo, e eu dizia para ela, bem, você vai dirigir. Nós tínhamos 2 carros, um carro na garagem, ela não dirigia. Um dia eu disse, você tem que dirigir. Levei ela, renovei a carta, comecei a pôr ela dentro do carro. Ah, mas sabe o que aconteceu? Na primeira semana que ela começou a dirigir já bem, solta,
bateu o carro no portão de casa, arrebentou com o carro, rasgou pneu, portão para todo lado. E eu do lado, eu disse, Senhor, eu carro atrás, disse, essa mulher vai ficar mais 11 anos sem dirigir? Eu desci e falei, bem, graças a Deus, hein? Não aconteceu nada com você, o portãozinho está aí, dá para arrumar, ou ainda bem que foi só o pneu. E ela, já ainda bem que não foi nada, você não está fraca não, hein, bem? Está danadinha, hein? Já levou uma multa, já foi parado, já deu uma batidinha, tu está bem na finta. E nós rimos da situação, porque gera medo. Eu imagino quando ela ia pôr o carro na garagem, ela pensando, e se eu bater de novo? Se eu bater de novo? Não pode. Nós temos pessoas aqui na nossa igreja que não estão avançando por causa do medo. A tua vitória está do outro lado do medo. Do outro lado está a tua vitória. Sei que tem jovens aqui que vão prestar o exame da OAB. Temos pessoas aqui que passaram o curso de Direito. Temos o Leonardo, temos a Ana, temos pessoas aqui. Você não vai sentar para fazer a prova dizendo, e agora como é que vai ser? Será que vai? Meu irmão, você vai sentar lá dizendo, minha capacidade e suficiência vem de Deus. Sem medo, Ana. Porque a boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele leva até o fim. O mais difícil era pagar a faculdade. Deus já deu o recurso, vocês pagaram. O mais difícil era pegar ônibus, carro, chuva e até hoje já foi. Aquele que começou a boa obra, ele leva até o fim. O Deus que fez na vida da Hannah é o mesmo que vai fazer na vida de vocês. Então nós temos que confiar nesse Deus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8,31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, Deus é ou não é por nós? Quem será contra nós? Não importa. Amado, qual é o teu medo? Você que veio aqui hoje, qual é o gigante que te assusta? O que te assusta? Pastor, eu tenho um gigante. Qual é o gigante que te assusta? Você vai cortar a cabeça desse gigante hoje, amado. Em nome de Jesus você vai vencer esse gigante. Eu quero caminhar aqui para o final da mensagem. Uma história conhecida, nós já lemos isso aqui centenas de vezes, mas eu não posso falar de vencer o medo sem mostrar a vida de Davi. Porque Davi foi um jovem que venceu um grande gigante, um grande adversário chamado medo. Sabe que Golias, e eu já estudei algumas vezes a vida de Golias, e eu percebi, dizem os psicanalistas, que Golias não vencia as batalhas pela força. Porque na grande maioria das batalhas, Golias não lutava. Golias era apenas um intimidador. Golias era uma figura de 3 metros e tanto de altura, forte, robusto, falava alto, gritava. E ele amedrontava e as pessoas recuavam. Você sabe que tem muitas pessoas que já recuaram, porque tem um gigante que tem amedrontado, tem uivado, tem gritado, tem falado o que vai fazer, mas amado, contra a sua vida não vale encantamento. Pode gritar, pode fazer o que quiser, maior é o que está na sua vida do que o que está nesse mundo. Eu me lembro uma ocasião que veio um gigante, disse que ia matar os cachorrinhos da ministra Val. Ela tinha os cachorrinhos dela, latia de noite, fazia um barulhinho pouco. E o vizinho de trás disse, não, porque eu vou quebrar tudo, eu vou fazer. E ela disse, pastor, o homem disse que vai matar, vai fazer, vai acontecer. Eu disse, qual o tamanho dele? Se ele é grande, eu disse, não dá para mim. Não dá, porque se ele fosse mirradinho, eu ia lá, meu amigo, o que está pegando aí? Se ele é grande, é alto, ele tem 2 tatuagens, ele tem... Então ele é bruto. Falei, amada, mas ele disse que vai matar, vai matar nada. Nós vamos orar, ele vai... Não durou nenhuma semana, não foi? Depois botou fugido, corrido, nem a conta de água ele pagou até hoje. Porque nós não temos que ter medo do gigante. O gigante amedronta, faz barulho, mas maior é o que está na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Olha o que o medo faz. Olha o que o medo... Não era o gigante, foi o medo. Então, 1 Samuel 17, 4 a 11. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro,
cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600.000 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que saís, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu o filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Você imagina? Pega um camarada com 3 metros, ele sai, faz um barulho. Põe um contra mim. Mas se junta todo mundo. Se junta uns 20 ali. Pega ele de cata-cavaco, dá-lhe 2, 3 bicudos, dá-lhe 2 tapas na orelha, no pé do ouvido. Ele saía igual um gato siamês correndo. Tadinho do gato, não tem culpa de nada. Mas ele diz, vem um aí, vem. Eu disse, Eu imagino naquela fileira, 5.000 homens. Wagner, um cutucando disse, vai tu. Vai tu. Vai você, meu, você não é valentão? Você é louco, vai você. Vai você que tem nada a perder. Ninguém quer. Um contra um. Ele atemorizou. Às vezes o inimigo atemoriza você quando você está sozinho. Quando você está vulnerável. Ele vem e diz, vai acontecer. Você se assusta, você está sozinho. Sabe quando nós estamos na igreja? As tentações são menores. As maiores tentações que nós enfrentamos é fora da igreja. É quando você está sozinho. É quando você não tem o irmão do lado. É quando você não tem ali o auxílio do pastor. Quando você não tem o irmão para orar com você. É quando você recebe às vezes uma notícia no hospital, está sozinho. É nessa hora que o intimidador vem. Sabe por que não vem uma notícia quando você está aqui na igreja para te intimidar? Você está aqui fortalecido. Se chega uma má notícia, nós já te agarramos aqui, a igreja ora, a igreja te fortalece. Você sabe disso. Mas quando você está sozinho, você fica vulnerável. O gigante sabia disso. Não sou eu o filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Olha isso aqui, que dramático. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram, foram contaminados. Foi contaminado. O que contaminou? As palavras. Tem palavras que contaminam. Tem palavras que amedrontam. Por isso que a Bíblia manda rechaçar, não receber palavra de morte. Temos o versículo 16, por favor. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e de tarde, e apresentou-se por 40 dias. Sabe que 40 na Bíblia é o número da provação. 40, Jesus ficou 40 dias no deserto. Provação. Olha, ele ficou por 40 dias. Dizem os especialistas que 40 é onde você fundamenta o medo ou a vitória. Onde a pessoa vai crescer e ter coragem e passa em 40 dias. Se você ficar para a pessoa, não vai dar nada, não vai conseguir. Se a pessoa receber isso em 40 dias, ela é dominada pelo medo. E ele ficou 40 dias na Bíblia é esse número. Lembra que também as águas do dilúvio, 40 dias, tudo é 40, é aprovação, 40 dias. E o gigante ficou ali 40 dias colocando medo, injetando medo, injetando medo. Amado, se você injetar fé, você vai ver como a fé destrói todo o medo da sua vida. Ficou 40 dias. Dizendo, quem vai vir? Vamos lutar! Chegava no dia seguinte, tem alguém aí para me enfrentar? Você aí, baixinho, você aí, que você está olhando, vem você! Você não, nem olhei para o senhor. Chegava para o outro, quem vai vir aí? Todo dia, intimidando. Tem coisa que intimida você todo dia. Às vezes é um exame que você olha, às vezes é um problema que você tem todo dia.
Você abre aquela conta do banco, parece um semáforo vermelho, negativo, cheque voltando, problema financeiro, todo dia. Pastor, parece que todo dia vem uma má notícia, eu não sei o que acontece. Intimidação, para você ter medo, para você ficar com medo. Olha, 1 Samuel 17, 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Sabe que Davi chegou e disse assim: olha, você não se preocupa não. Eu cheguei aí, eu vi ele fazendo esse escarcéu todo. Davi não estava lá 40 dias, não tinha sido contaminado. Davi tinha uma outra postura. E viu ele fazendo aquela baixaria toda. Davi disse: eu vou lá, eu vou ir, deixa esse negócio comigo. Ele quer um cara para brigar, ele vai brigar comigo. Davi era invocado, era baixinho, todo baixinho é invocado. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Olha como sempre vem uma palavra de morte. Eu vou lá, eu vou fazer, Deus vai me dar a vitória, eu vou abrir meu negócio, eu creio que eu estou curado, eu sei que a vitória é minha. Sempre vem uma palavra de derrota, às vezes de pessoas influentes. Era o rei. Não, você não pode, você não tem condição, você não tem capacidade. Sempre vem, amado, sabia? Sempre vem. Você não pode ouvir esse tipo de voz. Você não pode ouvir essa voz. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Temos mais? Davi começa a dizer assim: olha, eu matei um leão, eu matei um urso, eu tenho experiência. E o filisteu continuava colocando medo. É o que o inimigo faz. Golias tinha a fama de colocar medo em todos. Davi, segue por favor. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Davi ouviu a mesma coisa e ele não teve medo. Pastor, por que tem pessoas na igreja que ouvem sentenças contrárias, ouvem palavras terríveis e não têm medo? Porque confia em Deus. Você tem que apoiar sua confiança em Deus, amado. Porque senão, tudo que disserem para você, você vai receber, isso vai marcar a sua vida e você não vai avançar. Primeiro é preciso dar nome ao gigante. Você precisa saber quem é o gigante que você está enfrentando. Porque se tu podes nomear, tu podes saber o que é e podes confrontar, orar e profetizar sobre isso. Então, seja qual for o gigante que te intimide, seja qual for o assunto, não se contamine. Saiba o que é. Pastor, eu tenho medo danado de ficar doente. Olha, tem hora que eu sinto uma dor aqui, eu tenho medo de ser câncer, eu tenho medo disso, eu tenho medo... Amado, isso é um gigante que você tem que enfrentar, não tenha medo. Amém? A igreja está entendendo? Louvado seja Deus. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual se importa que sejamos salvos. Pastor, por que eu tenho que saber o nome do gigante? Para que você diga para ele: gigante, não há nome acima do nome de Jesus. Jesus é um nome que está acima de todo nome. Jesus é um nome que está acima de todo e qualquer nome. É no nome de Jesus que eu creio na vitória. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima do nome de qualquer gigante.
Não percas o teu foco. Lembra-te do que Deus já fez em tua vida e na dos outros. Amado, o que Deus já fez na sua vida? O que Deus já fez na sua vida? Lembra aquele dia que você orou e Deus te deu a vitória? Lembra quando você precisava daquela porta que se abrisse e ela se abriu? Lembra quando você precisava que Deus operasse um milagre naquela situação que parecia impossível e Deus operou? Eu quero te dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Sabe aquele Deus que te deu aquele milagre, aquela bênção lá atrás? Ele é o mesmo Deus. Sabe o Deus que abriu aquela porta quando você achou que não tinha possibilidade e aconteceu? Sabe aquele Deus que fez chegar o dinheiro na hora certa? Sabe quando você ficou com medo de pôr um filho na faculdade e pensar, isso é loucura, imagina, como é que eu vou bancar isso aí? E de repente passou 4, 5 anos e você pagou tudo. Sabe aquele Deus? É o mesmo. É o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Davi tinha experiências com Deus. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disseram, tem um camarada aí que disse que vai enfrentar, ele é doido. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá, pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não podes ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse circunciso filisteu será como um deles, portanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. Amado, sabe o que Davi disse aqui? Eu tenho experiências com Deus, Deus já fez, Deus fez de outra vez, Deus fez aquele dia. Sabe que tem momentos que você tem que falar isso para você? Sabe aquele dia que parece que as coisas não estão acontecendo, parece que está indo tudo contra você, você tem que fechar os seus olhos e dizer, mas Deus fez. Eu lembro aquele dia que Deus abriu a porta, eu lembro aquele dia, às vezes parece que eu sou chato, porque todo lugar eu gosto de dar o testemunho do que Deus fez, o testemunho da igreja, da minha vida, a porta que Deus abriu, todo lugar. Eu passei fome, eu passei dificuldade, eu tive uma vida de privações, eu conto a minha história. Para que isso, pastor? Qual o propósito disso? Me lembrar que Deus fez lá atrás. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Deus irá substituir o medo por fé. Mantém-te firme na confissão. Nós só precisamos de que Deus esteja conosco, e isso é promessa dele. Diga, Deus está comigo. Deus está comigo, Deus está conosco. Põe para mim 1 Samuel 17:38. Saul vestiu a Davi da sua armadura, pôs-lhe à cabeça um capacete de bronze, vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando a sua mão na funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi disse, olha, não é com arma humana que eu vou derrotar esse camarada, é com a fé. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe o que Davi fez? Usou a confissão para amedrontar o gigante. Davi reverteu a situação. O gigante falava. Davi fez o quê? Começou a falar, hoje mesmo eu vou te cortar a cabeça, eu vou te matar. Sabe quando o gigante ouve isso, ele teme? Ele tem medo? Porque o intimidador, ele intimida, mas quando ele é intimidado, ele tem muito medo. Versículo 50.
Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Tem um momento na vida que você tem que confiar em Deus e que você tem que enfrentar para você pôr um fim ao gigante. Desculpe a expressão que eu vou usar, mas esta lenga-lenga, essa história, iria se prolongar por muito tempo, até que o exército de Saul se entregasse, até que o exército se rendesse. Sabe por quê? Porque o tempo todo havia intimidação e ninguém tinha coragem de enfrentar. Eu quero terminar a mensagem dizendo o seguinte. Sabe por que algumas pessoas enfrentam lutas durante muitos anos? Porque nunca tiveram coragem de confrontá-las. Sabe por que tem gente que estão com sonhos parados, projetos parados, não deram um novo rumo à vida? Sabe por quê? Porque nunca tiveram a coragem de confrontar o gigante, de tentar, de enfrentar. Você só vai vencer o gigante se você confrontar ele. Deus está na sua vida. Eu termino o culto dizendo que maior é o que está na sua vida do que o que está neste mundo. O nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador está conosco nesta peleja, nesta luta. Do que você tem medo, amado? Eu quero que você fique de pé agora e que você confronte esse medo, esta situação que paralisou a sua vida. Pastor, eu tenho um medo muito grande do meu passado. Se voltar, se vier à tona, você vai confrontar esse medo. Pastor, eu tenho medo de não conseguir refazer a minha vida. Você vai confrontar esse medo. Pastor, eu tenho medo de não conseguir pagar as minhas contas. Eu não comprei a minha casa própria porque eu tenho medo de não conseguir pagar o financiamento. Meu amado, você vai. E Deus vai te honrar em cada parcela do seu contrato. Não tenha medo. Não tenha medo. Há 3 anos atrás, exatamente 3 anos atrás, eu e a minha família nos lançamos num desafio muito grande de comprar a nossa casa aqui em Itanhaém. Nós assumimos uma parcela alta, uma prestação alta, muito alta, para pagar a casa em 3 anos. Cada vez que chegava o boleto do banco, eu respirava e dizia, Deus vai prover. Nós pagamos todas as parcelas. Sabe o que eu escrevia em cada uma delas? Eu mostro aqui para você ver. Glórias a Deus. Deus me deu a vitória. Deus supriu, aleluia, Ele é fiel. Em cada parcela eu escrevia algo que Deus me inspirava. Faltam 2 parcelas. Fevereiro e março. E eu quito a minha casa. Eu acreditei, não na minha força, não na minha capacidade. Acreditei que Deus iria suprir cada uma das minhas necessidades. Mas pastor, e se não? Deus me abriu tantas portas no passado. Fez tanto. Por que agora, se Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre, Ele me negaria esse benefício? Sai daqui hoje para confrontar o gigante. Quero que você curve a sua cabeça e que você diga para esse gigante, hoje eu vou cortar a tua cabeça. Hoje eu vou sair daqui, não vou ter mais medo de você. Eu não vou ter mais medo do que estão dizendo, do que estão falando. Não vou ter medo do que os outros pensam. Tem gente que tem medo da desaprovação dos outros, que vão dizer, o que vão falar. Não importa. Vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que avançam. Nós vamos avançar. Deus, nesta noite,
Algumas pessoas entraram aqui e tem um gigante afrontando as suas vidas. Um gigante do medo. E nós agora destronamos, cortamos a cabeça deste gigante. E declaramos que maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. Assim como Davi cortou a cabeça de Golias, assim pela fé, nós cortamos a cabeça do gigante, do mal, do medo, que tem assolado e arruinado os sonhos e projetos do teu povo. Neste lugar, ninguém terá um medo paralisando a sua vida. Nós sairemos daqui confiando em Ti, pois cremos que o Senhor já nos deu a vitória. Em nome de Jesus. Amém.